Oi, vamos lá. Vamos ver aqui, vou botar o tema. Como é que eu marco esse tema que eu não sei? Oi, Dani, bem-vinda. Vamos esperar a Violeta. Vou chamar aqui algumas pessoas para participar. Então, ó, vamos lá. Então, Violeta, vou te chamar aí. Pronto, eu tô só te aguardando aí aceitar. Deve estar indo. Deixa eu organizar aqui, que eu mudei a posição. Deixa eu só mudar a posição da luz aqui para ficar melhor. Peraí. Sim. E vamos lá. Ah, eu adoro esse assunto. Então vamos lá. Gente, olha só. Eu sou Campanuccio, eu sou designer, consultora de imagem, corte e cor. Cabelo é uma questão muito interessante, porque mexe com todo mundo, né? Assim, eu costumo dizer que cabelo é sobrenome, né? Que as pessoas identificam muitas outras assim, pelo cabelo, né? Aquela moreninha, aquela cacheadinha. E ele está muito relacionado à autoestima, só que ele também está relacionado a padrões de belezas que não necessariamente pertencem à nossa cultura, né? Pertencem à nossa estrutura. Eu costumo dizer que moda, por exemplo, não é uma coisa democrática, porque não é possível que um, uma roupa, um estilo vá ficar bem para todo mundo, né? E essa semana do Cabelo com a Alma com a Violeta, na realidade, é que eu acho que para a gente entender esse passo aí, a gente sempre, quando a gente entende a dinâmica mesmo da coisa, a raiz lá, como é que é a estrutura, como é que funciona essa dinâmica, a gente começa a ter uma outra percepção, né? E a doutora Violeta é a expert aí dos cabelos, né? E eu achei que seria interessante ela trazer essa luz mais, de uma forma mais técnica mesmo, conhecimento profundo mesmo de cabelo, couro cabeludo, fio, estrutura, para vocês terem essa noção e poderem fazer escolhas mais conscientes, sabe? Então, é isso. Espero que vocês aproveitem. Vai ser a semana inteira, todo dia às 10, de segunda a sexta, a gente vai estar aqui. Tem vários temas, os temas foram separados por dia. Pra E gente tentar, né? Pra gente tentar botar no dia, porque sempre vai puxando um gancho para outro, mas vamos sim, tentar organizar no mesmo dia. exatamente, porque cabelo como é isso, é muito extenso. Vocês podem colocar as perguntas, no final a gente responde. Mas assim, o intuito realmente é esse, porque quando a gente entende a dinâmica, porque principalmente cabelo, que é uma coisa que o fio é morto, não dói, né? As pessoas vão machucando, vão processando e elas se perdem nesse meio do caminho. E com elas, a autoestima também fica meio perdida, porque você está sempre procurando fora, procurando no outro. Então, a gente vai começar esse processo de autoconhecimento bem lá da fonte, né, Violeta? Então, vamos lá. Então, assim, só para adicionar o que a Ana falou, assim, a minha ideia aqui é tentar passar o que eu sei. É complicado fazer live, eu tô agora entrei nesse mundo de live atual, é a terceira live que eu faço, mas é complicado a gente tentar falar uma coisa para um paciente, uma coisa para o cliente. Tem um monte de dermato conhecido assistindo, aluno meu, dermato formado, ou aluno mesmo
fazendo a residência, tem provavelmente seus alunos, né? A parte de corte, tem seus clientes. Então, assim, eu vou tentar, eu vou sempre, quem me conhece sabe, eu sou ciência pura. Então, assim, a minha ideia é sempre trazer para a ciência. A Ana vai ter a prática do dia a dia do fio. O meu está muito relacionado, óbvio, a gente vai falar hoje de alisamento. Alisamento, eu vou falar da parte de saúde e, obviamente, eu vou ter que explicar a parte de como acontece e tal. Mas eu sempre vou puxar o gancho científico e vou tentar deixar isso mais palatável para não ficar muito aquele difícil de entender. Então, se ficar um pouquinho complicado, me avisa que a gente reexplica. Quanto Não, mais forma de falar, melhor. não, e eu também posso trazer de uma forma mais do dia a dia, né? Trazer, porque é isso. Às vezes eu falo assim, você fala de uma forma técnica, eu vou falar, não, é tipo, imagina que tá sufocando o fio, né? Porque é exatamente uma forma mais lúdica. E é isso. Então, assim, a Violeta é dermato, especialista em cabelo, para quem, né, acho que a maioria também já conhece. E é isso, gente. Esse assunto eu adoro, que é alisamento, que é um assunto super polêmico, né? Eu acho que o alisamento ele vem realmente de um padrão de beleza que não é nosso, tá? Ele tipo assim, se a gente for analisar o fio e ela vai poder me embasar nisso aí, da maioria das brasileiras, a maioria das brasileiras não tem uma estrutura de fio liso, né? E isso tem a ver também com o nosso próprio padrão de beleza. Nós não temos um padrão de beleza longilíneo, reto. Nós temos um padrão de beleza cheio de curvas. Nós temos seios, nós temos bumbum, nós temos cintura, de uma forma em geral, tá, gente? A gente tem o rosto mais recheado. Então, e o cabelo segue isso, né? Só que a mídia vende pra gente que bonito é ser louro e liso. E isso é desde que a gente é criança, que a gente estava lá assistindo desenho animado, que a gente via aqueles cabelos louros e lisos permeando a tela e falando pra gente que aquilo que é bonito. E isso veio sendo comprado, sem ser questionado, né? Então, vocês vão ver que cientificamente a estrutura capilar da brasileira combina com a estrutura dela, de corpo. E de alma também, porque a gente tem uma alma expansiva, né? Só que, por fatores externos, a gente está comprando uma estrutura que não é nossa e machucando os nossos cabelinhos. Vamos lá, conta pra gente. Eu queria que você Então, a primeira. falasse mais ou menos Come... como essa dinâmica da estrutura e do fio. Isso, a Ana pediu pra gente falar da estrutura do fio e a diferença de couro cabeludo para fio, né? Então, são coisas completamente diferentes. A verdade é essa, estão totalmente ligadas. Então, assim, quem já assistiu as outras lives, eu falei isso várias vezes, mas eu vou repetir porque acho que é uma coisa introdutória e importante. Então, o que a gente tem que lembrar, a primeira coisa, que isso é morto, né? Isso aqui é uma proteína, basicamente queratina, morta. E que tá aqui há mó tempão. Porque, assim, se meu cabelo cresce em média 1 centímetro por mês, isso aqui tem 17 centímetros, isso aqui tem pelo menos 1 ano e meio. Então, tem 1 ano e meio que ele está sendo sacaneado por, no meu caso, eu não faço química, mas em geral das químicas, mas tem a radiação solar, tem o shampoo, tem a chuva, vento, poluição, tudo isso são formas de intemperismo que a gente chama, que são as coisas externas que atuam no cabelo, mesmo no cabelo virgem. Então a gente está sempre, o tempo inteiro, sacaneando esse fio morto. E aí, ele é uma coisa de queratina, como se fosse um canudinho de queratina mesmo. E a raiz do cabelo, que é o berçário do fio, é uma coisa super viva. Então, assim, tá 20, não tem manhã, tarde, noite. É 24 horas produzindo queratina com melanina, quando você tem melanina, o tempo inteiro produzindo, gastando energia pra caramba. Inclusive, a gente vai falar muito agora sobre isso, eu acho que é importante a gente pontuar, é que até o pH é diferente. O que é o pH? pH é acidez. Então, né, ou alcalino. Então, vamos dizer assim, a água tem o pH 7, é o pH neutro. Abaixo disso é o pH ácido. E acima disso é o pH alcalino. Então, exemplo, vinagre tem um pH ácido, limão tem um pH ácido, né? Porque ele é abaixo de 7. O nosso cabelo é ácido. Aqui é muito ácido, é 3,6. Lembra que a água é 7. A raiz é ácida,
é como se fosse a pele, 5,5. Então, o cabelo, no geral, ele é ácido. É, Olha que e legal. O fio, ele tem diferença de acidez. Por isso que às vezes a coloração funciona de uma forma na raiz, gente, e de comprimento ponta diferente. Vamos lá. Só então, lembrando. são coisas diferentes. Então, assim, a verdade é que a gente tem que ter uma coisa para cá e uma coisa para cá. Mas não é possível do ponto de vista anatômico, digamos assim. Então, os cuidados para a raiz muitas vezes vão afetar as pontas. E esse equilíbrio de você fazer uma coisa que não afete o morto, não prejudique o vivo, não é fácil. E a gente vai organizando isso. Então, em relação aos alisamentos, principalmente, então qual é a ideia do alisamento? O alisamento, a primeira pergunta que faz, dá queda de cabelo? Teoricamente, não. O alisamento não dá queda de cabelo. Se ele for bem feito, se ele for não fizer uma irritação na parte viva, a ideia é só pegar o que já está morto e alisar. Então, ele não vai dar queda, ele vai dar quebra. Então, ele vai fazer o cabelo partir. Ele vai dar o cabelo... Não é aquele cabelo que sai com raiz, é aquele cabelo que sai quebrado, que você olha a pontinha, não tem aquela pontinha branca. É aquele raiz do cabelo que está caindo, que é até o normal. Quando sai branquinho, é o normal. Então, ele dá quebra. E existem várias formas de alisar. Eu vou falar alisar, mas tem um permanente, que é a mesma coisa. O que vai fazer é moldar diferente. Mas vamos dizer alisar, que é o que a gente mais vê atualmente, né? Então, quais são as formas de alisar? A ideia é você pegar Então, tem vários tipos. Eu vou até Violeta, deixa eu só. falar. Só para eles entenderem que cada fio de cabelo, porque tem gente aqui que não entende isso, cada fio, cada estrutura dessa tem córtex, medula, os pigmentos pré-existentes. Você podia falar exatamente como é que é essa composição do fio, né? Eu vou Apesar mostrar uma. porque ele Eu vou sai, tentar mostrar aqui no computador para ver se fica boa a imagem. Vai falar, tá? vou abrir aqui, ó. Fala aí. É só pra gente fazer uma coisa bem assim esclarecedora mesmo. Tipo assim, lá no couro, o couro tá vivo e ele tá produzindo, né? A, 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 a Dá para queratina. Né? mostrar. Dá para ver? Dá. Tá. Esse aqui é o fio de cabelo normal, tá? É o desenho que a gente está acostumado a ver nos livros. É Esse aqui é aquele, uma foto em vivo. É uma foto de uma biópsia. Do pelinho lá embaixo, lá na gordura, tá vendo? É a hora gente, que tá produzindo. essa parte pretinha que é o pelo, tá? Ali, quando você vê meio marronzinho aqui na frente, meio azulado e rosado lá, isso é a pele. Essa coisa meio azulada aqui é a gordura, tá? Só para vocês entenderem. Tá? Então, esse é a raiz cheia de nervo, cheia de músculo, cheia de hormônio atuando ali local. E Olha que aí vai pro fio. ó, o que que atua basicamente? É hormônio? O que que faz esse crescimento aí? É super complexo, mas basicamente os hormônios regulam muita coisa no fio e ele tem uma estrutura própria, receptor próprio. Então, um exemplo que eu dou claro, que dá pra gente perceber como que o fio ele é sui generis, digamos assim, pensa num transplante capilar. Nossa, eu tiro, como é que acontece o transplante? A pessoa tira daqui e coloca aqui. Mas aí vai cair o cabelo? Não, não vai cair o cabelo. Porque quando você tira daqui, você leva todo o arcabouço dele para cá. Tudo que funciona aqui, aquele hormônio que funciona aqui, não funciona aqui. Então você pode tirar e colocar. Então, nervo está relacionado, por isso que o estresse causa queda de cabelo, por isso que uma doença que baixa irrigação sanguínea vai cair o cabelo. Tudo é uma estrutura super complexa local. Eu costumo fazer uma analogia com os meus clientes em relação a uma plantinha, é um bulbozinho, aquele bulbozinho é um vasinho de planta. Cada bulbo que você precisa regar, né, com o sangue, que você precisa dos hormônios. Eu faço muito essa analogia com o vaso de planta mesmo, né? Depois a plantinha E nasce. aqui que a Ana pediu para mostrar é uma estrutura do cabelo, tá vendo? Então aqui seria, deixa eu pegar uma mais basicona mesmo. Ó, aqui dá para ver, essa primeirinha aqui. Então, aqui a gente tem o córtex, que é essa parte grossinha, que é da estrutura do cabelo, que é onde tem a base da queratina. A medula, que é aquele meiozinho, aquele canudinho fininho no meio, é a medula do fio, que na verdade não tem uma função especificamente, é uma função mais estrutural, para aquele fio ficar mais grosso.
E tem a cutícula, que é aqui que a gente vê na propaganda de shampoo. Abre cutícula, fecha a ponta dupla, que é como se fosse um telhadinho, tá vendo? Em cima do fio. E ela O tem umas fio 7 camadas de cutícula, não é? Mais ou menos assim? isso. Eu vou mostrar aqui uma foto real. Aquele é um desenho. Essas camadas, elas shampoo e fecham. Tá vendo? Esse aqui Ai, que é um desenho, bonitinho. um aumento várias vezes de um fio. E você consegue ver as camadinhas de cutícula que são como um telhadinho, tá vendo? Que vai proteger o seu córtex. Aham. Essa pele que vai produzir o seu corpo, né? A gente tira a pele, a gente está expondo nossos vasos sanguíneos. É quase isso. A gente tira esse telhadinho, a gente está expondo ali o meio do fio, né? Que é o córtex. E Isso, aí, então, a cutícula é uma camada protetora. E olha como é que ela é importante. Se ela não fosse importante, não seriam 7, gente. e aqui, ó, Porque olha o que ali tá acontece. o fio bonitinho. E aí, quando você abre a cutícula e você faz isso naturalmente nos processos de química, né? Para você conseguir modificar o interno. E aí é como se fosse um telhado quebrado. Quando o telhado quebra, você vai infiltrar a sua casa. Vai cair água no seu fogão, vai cair na sua geladeira e vai estragar essa geladeira. Então, quanto mais quebrado tiver, isso aqui não é reversível. Então, quebrou, quebrou. Já era, não volta. O telhado não volta. Você pode colocar um papelão ali. Então, quando você faz eu vou fazer um banho de queratina, uma cauterização, ou até os próprios cremes novos que têm aminoácido, quer dizer, o córtex é proteína. Então, assim, tem aminoácido, é o papelão. Coloquei o papelão, choveu de novo, aquele papelão não vai ficar. Você não consegue fazer aquele telhado igualzinho original. É um papelãozinho que fica ali de um tempo, ele vai sair. Eu costumo falar que é o seguinte, na realidade, você faz um cala-boca Uma ali. maquiagem. Uma É, maquiagem. exatamente. Você só consegue a única vitamina que você realmente consegue é, o resultado original é a vitamina T de tesoura. É só cortando fora o, o, Já é. o. Então, assim, é, Não tem não jeito. acredito. Fora isso, são paliativos que você consegue e que você consegue reconstruir até determinado ponto. Que é isso. Você só consegue dar uma mascarar o fio. Você não consegue retornar ele ao que É ele é. temporário, né? E aí, como é que age os alisamentos? Então, a gente tem esse fio, que ele vai ser, um liso vai ser assim, um enroladinho ele vai ter as suas nuances. E aí, qual é a ideia dos alisamentos? Então, é uma coisa que eu queria até, depois eu vou até te mandar, Ana, para você até ter aí, eu acho que é legal, todo mundo ter acesso. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é nacional, né? Tem as regionais, tem a nacional. São três amigos super bons de cabelo, fizeram uma cartilha de alisamento, tá? Então, a gente vê muito enganação. E é uma coisa que eu sempre falo: quando você vai no restaurante, você pede assim, traz o que quiser. Não, você pede o que você sabe que está pedindo. E aí você vai alisar o cabelo, você não sabe com o que está alisando. Você tem que saber o produto que está alisando. Se você quer usar o que não pode, o problema é seu. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Não vai ser. Eu tô brincando. Vão te servir morcego, você vai comer, né? Não é. Então você tem que saber o que estão te oferecendo. Não, Eu vou e até isso é abrir. o meu mercado, né? Porque eles falam assim, não, é só uma massagem, é só uma queratina, um banho de queratina. E não é, E né? bota, e Você bota sai os nomes, né? É chocolate, é marroquina, é botox, é. Aí os meus pacientes ficam assim, não, mas a marroquina é qual? Não sei, cada um bota o nome que quiser. Então você precisa perguntar ao seu cabeleireiro o que você está usando em mim. E aí você vai passar isso para mim e eu vou dizer o que você está usando. Mas você tem e que saber. ativo, então, né? Porque tem formol, tem os aminoácidos, tem, né? Então, Então, eu vou mostrar aqui a cartilha para vocês verem, que é a primeira coisa que a gente tem que saber. Antes de eu explicar como é que funciona cada um, você tem que saber que tem uns que são permitidos e tem uns que não são permitidos. Não sou é, eu, não é a Ana, é a Anvisa. Não sou eu que estou falando que pode ou não pode. Eu estou falando que a Anvisa não permite que use. Então é ilegal você usar formol, por exemplo, no consultório, no salão. Então,
Vê se dá Mas pra ver bem. não tem um 0,2 que pode? Não, vou chegar lá. Então, o que Ah, acontece? Olha só, vê se dá para ver, tá ao contrário, né? Mas aqui fala na cartilha quais são os que podem ser usados, que é o liberado, tá? Então, quais são os liberados? São os tioglicólicos, né? O tioglicolato e os hidróxidos. Aí tem hidróxido de um monte de coisa. Eles são permitidos. Você pode fazer? Pode fazer. Existem uns que estão em análise, e esses são os mais usados atualmente. Por quê? Porque eles não são tão alcalinos, eles não abrem tanto a cutícula contra os outros, eles danificam menos o fio. Então ele é vendido, uma coisa que eu acho assim, um crime, quase não, é um crime, falar assim, não, não tem problema para criança, esse alisamento pode para grávida. Criança e grávida não tem estudo nem de remédio. Então, assim, quiçá de alisamento. Então, não falou isso, Eu, já desconfie. é o que eu falo, quando as pessoas me perguntam pintar na gravidez, eu falei, olha, eu não pintei. Eu não conheço nenhum estudo que ela falou assim, então tá, eu vou pintar o meu cabelo a minha gravidez inteira para ver se afeta o meu feto. Ninguém se propõe esse tipo de coisa. Então, o que a gente É contra sabe isso. que vai no couro cabeludo, entra na corrente sanguínea. Se entra na corrente sanguínea, a gente perdeu o controle da onde vai, para onde, o que, que vai acontecer. Não existe um estudo específico para isso. Então, Pode. É antiético você fazer estudo em grávida. Então você não pode fazer. Então, mesmo que você quiser, você não pode fazer. Você pode fazer no máximo um ratinho grávido, mas mesmo assim é muito limitado. Não dá para transpassar aquilo ali para ser humano, 100%, entendeu? sim. E mesmo uma coisa, Ana, que falam assim, vou pegar os ganchos do feedback dos pacientes. Não, mas se eu fizer com 1 centímetro aqui, ó, eu vou pintar 1 centímetro para cá. A inalação está relacionada. Não é só a tinta em se encostar, é a inalação daquilo ali, a inalação do produto. Aquilo ali pode estar relacionado a má formação, tanto de tinta quanto de alisamento. O Wagner está falando aqui que ele acha que luzes não tem problema. O que, que você acha da parte morta? Colorir só comprimento pontas. Exatamente é isso. Parece que tem, você pode, mesmo com tinta, você pode ter inalação de produto. Então, tem estudo relacionando, óbvio, não são estudos bem feitos, não são estudos assim, que a gente pode falar que não tem como fazer. É estudos de assim, depois que a pessoa fez, vamos ver o que aconteceu. E mostrando que tinta pode dar uma formação fetal, sim, e câncer no feto. Então, up to you, sabe? Todos os metais pesados estão ali, né? É assim. É por isso que eu quero exatamente falar dos princípios ativos disso, para as pessoas terem noção, entendeu? O que realmente é o que é o quê, Esses né? aqui, esses aqui, ó, que eu tô botando aqui, são os que foram liberados, que é a cisteamina e os ácidos glioxílicos e a capocisteína, tá? Depois eu vou mandar isso para vocês. É livre acesso, botar no Google, cartilha do cabelo da SBD. Esses aí, eles estavam permitidos, mas eles voltaram para análise. O que é isso? Eles voltaram porque eles não são formol, mas ninguém sabe como eles agem. Então, talvez, quando você aqueça eles, libere formol. Então, como o problema do formol é inalação, eles estão ali na berlinda. E a gente sabe que tem muito envolvimento financeiro disso. Então, Sim. vocês têm que saber. Está proibido? Não. Está ali em análise. Tem alguns lugares fora do Brasil são liberados, outros não são. Então, é questionável. E aí, o que é proibido, tá? 100% proibido. Formol. Então, formol para alisamento, ele é proibido. Ele pode ser usado, sim, como a Ana estava comentando, como conservante. Até 0,5% como conservante. Em unha, a gente pode usar até 5%. Então, para cabelo, ele é proibido. Né? 0,5%. É. E para unha, 5%. A gente costuma usar 3, 2, mas é proibido para alisamento. Então, vamos lá. Como é que funciona mais ou menos cada um? Eu vou botar os hidróxidos e os tioglicolatos na mesma explicação, porque é muito, muito parecido. Então, o que acontece? Você tem um fio com uma estrutura assim, né? Deixa eu ver, assim, né? Um fio enrolado tem uma estrutura assim. Então, e ele é ácido, ele tem um pH de 3,6. O hidróxido
mais e o tibulicolato um pouco menos, eles são alcalinos. O que eles fazem? Eles abrem a cutícula para poder penetrar naquela queratina que tá dura. Então, a queratina é torcida, que é enrolado, e aí você tem que quebrar aquela ponte lá dentro. Então, o cabelo tá assim, você coloca aquela coisa alcalina, ele faz assim, e você depois aquece para moldar ele do formato que você quer. Então, você tem uma quebra da ponte de enxofre. Então, você quebra o cabelo para refazer ele. Isso nunca volta no original. Você abriu a cutícula dele assim. Você não consegue fechar aquela cutícula 100%. Depois do processo, você coloca alguma coisa para fechar aquela cutícula. Mas ela não volta. Então, qualquer alisamento ou o tio-glicolato, falando dos permitidos, tá? O tio-glicolato e os hidróxidos, eles fazem essa quebra da ponte estrutural do fio. E abrindo a cutícula com pH muito ácido. Então, é como se fosse um pH de 9, 10. Os hidróxidos, se o cabelo for muito enrolado, o tio-glicolato não vai alisar. O tio-glicolato ele é mais fraco, digamos assim, que os hidróxidos. Então, o cabelo muito crespo, o tio-glicolato não vai dar vazão. Então, tem que usar o hidróxido, porque ele é muito mais agressivo ao fio do que o tio-glicolato. O tio-glicolato depende da amônia. Quanto maior o pH da amônia, quanto mais alto ele é, óbvio, quanto mais cutícula ele abre, mais ele vai alisar. Então, se a pessoa quer ter um cabelo, quer só perder o volume, você vai usar uma amônia mais baixa, você consegue fazer isso. Se o cabelo é mais enrolado, você tem que usar lá em cima. Então, depende muito do profissional que está fazendo, tá? Sim. Então, esse conhecimento, né, dessa dinâmica, né? Porque, na Não é realidade, fácil. o glicolato, ele é muito antigo, né? Ele é o glicolato é um dos É um alisamentos, primeiro. é o primeiro, né, a vela, inclusive, tem um muito bom, né? Mas poucas pessoas sabem trabalhar, porque precisa dessa dinâmica aí de entender essa altura da amônia em relação ao pH e etc, né? Exatamente. E, E, e aí, uma coisa e que não você está estrutura, uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes é o seguinte: vê uma espiralzinha de caderno que você estica ela, né? Ela nunca mais volta a ser aquela espiralzinha toda bonitinha, né? Então, tem essa coisa assim, que aí você começa a fazer processos de alisamento em cima de processos de alisamento. Chega um determinado ponto que a sua estrutura de fio não aguenta mais isso, né? é, O cabelo tem cabelos que até são muito resistentes. são grossos, quanto mais grosso o fio, mais resistência ele vai ser. Ele não usa mais tio glicolato, mas o que aconteceu, eu acho que no mercado foi isso. Entraram produtos mais fáceis de serem manipulados, tipo assim, que não dá muito erro, entendeu? Não, e também menos agressivos ao fio. Os ácido glicoxílico, a carbocisteína, eles são menos agressivos ao fio. Não tô falando que não são, eles são. Só que a gente não sabe se ele faz mal para a saúde. A Anvisa não sabe, eu sei lá, eu não sou, quem sou eu? A Anvisa não sabe se ele faz mal para a saúde. Então, principalmente para quem está fazendo. Não é para quem está recebendo. Para quem está fazendo aquilo ali todo dia, aquilo ali é comprovado cientificamente que o formol dá câncer, dá leucemia, entendeu? Outra coisa, e se usar uma máscara para fazer? Porque ele estava falando que ele aplica com máscara. Então, na prática, aquela máscara, aquela bem sabe, tem um negócio protegida, não aquela máscarazinha, não. Aquela com 1000 filtros, teoricamente protegeria. Tem um estudioso, eu acho que ele é francês. Ele é até da L'Oréal, da Vichy especificamente, ele é super boa as aulas dele. Ele é o cara que é super contra formol. E aí ele fez um estudo recente mostrando que o formol fica na pele, no travesseiro, na criança que a mãe pega formol meses e meses depois. Então, assim, é óbvio, o estudo dele ali é interessante, mas não dá para aplicar 100%. Mas tem molécula de formol no corpo depois de muito tempo depois de fazer. Se aquilo vai fazer mal ou não, a gente não sabe. É isso. As pessoas, tipo assim, é um produto teoricamente faz menos, é menos agressivo ao fio.
Mas a saúde, ninguém sabe ainda. Ninguém sabe E aí, porque aí tem uma geração formada de pessoas que usaram o formol, né? é, Formol tem 10 anos, sei lá, um pouco mais, não tem ainda um ciclo geracional que vá comprovar que existem vários estudos comprovando que ele realmente faz mal à saúde, mas ainda não tem um resultado efetivo disso na saúde, né? Eu acho que isso vai ser visto um pouco mais para frente. O que na realidade, eu não trabalho, tá? Com eu só corto e faço a consulta da cor, mas é, quando eu tive salão, eu sempre fui em estúdio, mas durante 3 anos eu tive um salão. É, lá no salão tinha uma profissional só que fazia o alisamento e era com máscara de carvão ativado, tanto ela, tanto a profissional quanto a cliente. Mas eu vou te falar, não é assim que funciona, porque aí põe um paninho, aí põe a máscara assim, entendeu? o E ambiente tá ali também é inalação. Então, por usar a máscara atrapalha o processo, a gente entendeu? está usando essa máscara de paninho agora para a vida, que né, quem nunca usou máscara, a gente médico usa com frequência, já é insuportável. Imagina você ficar 24, 12 horas por dia, 8 horas, aquela máscara super forte, sabe? E aí, só uma coisa que é importante também, daquela que a gente estava falando, de saber o que você está usando, porque existem alisamentos que são incompatíveis. Então, o hidróxido é incompatível com o glicolato. Então, se você Sim, não sabe o que você tem no cabelo e você faz, e aí tem uma tabela também que é legal de ter, assim, que relacionando um com o outro, qual que é compatível com qual, das químicas, né? Depois a gente pode mandar isso para vocês também. Vai quebrar seu cabelo. Então, aquele corte químico é porque você usou dois produtos que você não sabe quais foram e eles são incompatíveis. hidróxido eu acho até que nem é nem assim, era outra coisa que era Usa muito incompatível. pouco. Enê também, né? Enê era uma coisa louca. Mas hidróxido já é muito difícil encontrar alguém que trabalhe com hidróxido, eu acho. Mas é Exatamente. difícil, Ana, no meio classe média, porque hidróxido é muito barato. Ah, Porque é verdade. o glicolato é mais caro e essas carbocisteínas da vida são mais caras ainda. Agora, hidróxido é muito barato. O Enê, que é o pirogalol, é muito barato. Você com R$ 8 você compra o Enê. Então, você tem isso assim, em É, comunidade, você tem direto. E aí, só uma coisa. Aí, agora, assim, então, falando do formal especificamente, que eu quero pelo menos levantar a bandeira aqui dos pacientes, é o seguinte: voltando, formol dá câncer. Formol é proibido. Não sou eu, não é a Ana. E aí, como é que o formol age? Por que ele veio assim com tudo? ele con- Porque, inclusive assim, eu não sei exatamente onde que é, mas é algum lugar, se eu não me engano, do Rio de Janeiro mesmo, que inventou o alisamento com formol, né? Então, assim, nos artigos científicos é Brazilian Keratin Treatment. Então, assim, a gente recebe Covid e a gente exporta formal para os outros também. Então, tá quase um para um. Tá? Mas isso é verdade, a gente exporta formal para o mundo. Exporta o que é errado. E aí, o que acontece com o formal? O formal, por que ele o cabelo fica bonito? O cabelo fica bonito com formal. Ele é muito menos, danifica muito menos, não falando que não danifica, danifica. O cabelo fica muito mais suscetível à fratura do que cabelo virgem. Mas ele, na verdade, no consultório eu tenho formal. Por quê? Porque eu boto minhas biópsias, minhas cirurgias dentro de um potinho de formal. Se eu pegar aquele formal, jogar no meu cabelo, vai alisar, o formal por si só não é alisante. é O a que você combustão. faz é juntar com a queratina. Então, o que o pessoal lá começou na comunidade fazendo? Pegou o formal, que é baratíssimo, pegou uma queratina dessas qualquer, que é baratíssimo, juntou com creme, passou no fio, e aí quando você faz isso e aquece, você pega aquela queratina do seu fio com a queratina exógena e aí faz um filme em volta do fio. Por isso que ele fica brilhoso. Só que ele fica brilhoso temporariamente, porque ali dentro tá ruim. É Eu aquela que a gente fa- fala de maçã do amor. É tipo assim, tá mascarando mesmo a estrutura capilar, porque você tá sufocando, quando eu falo, tá sufocando o fio com tudo podre lá dentro, né? Por isso que é muito complicado, e isso virou
uma mania nacional, né? Como você falou, mundial, a gente exporta, é Brazilian Blow Dry, né? Então, é, e isso, com o passar do tempo, o que eu vejo é assim, vai danificando, porque você está mascarando a sua estrutura capilar, né? E em algum momento você dá ruim, não funciona mais, deixa de funcionar, porque você mascara a coisa, é uma estrutura que não está boa, porque normalmente as pessoas vão fazer por quê? Ou para diminuir volume, ou porque está com muito frizz, ou porque o cabelo está danificado, né? E aí, isso, criminalmente, é um crime, isso é vendido como tratamento, tá? Isso é um crime. Formol, essas escovas serem vendidas como tratamento, que a médio e longo prazo detona o fio de uma forma que ou você não consegue mais viver sem o formol, ou você tem que passar por uma transição dolorosa, porque leva tempo, como você disse, o cabelo cresce 1 centímetro por mês, entendeu? Então eu falo assim, cara, pensa bem antes de tomar a primeira dose, entendeu? É tipo um né? Mas é mesmo. E é Não prático. é? Aí o pessoal fala assim, não, beleza. Aí no consultório mesmo, assim, que acontece muito. Eu explico tudo, desenho tudo no consultório, e aí a pessoa, ela quer de mim, assim, o aval. Então ela fica assim, mas eu posso fazer? Fala, eu não vou te dar o aval, eu também não vou te proibir, porque é muito fácil pra mim com cabelo liso, que eu acordo e me dá trabalho, falar assim, não faça de jeito nenhum. Não tô falando isso, mas você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que é ilegal, o que não é ilegal e o quanto vai danificar. Se você quiser fazer, o problema é seu, problema nenhum. Olha, são Mas as... saiba das consequências. Só não faz assim. Aí fala assim, não, mas o meu cabeleireiro ele não passa chapinha, é só um relaxamento. Tio glicolato é relaxamento. Então, assim, quando você quer só relaxar, você não passa chapinha. Mas a ação ali alcalina, a ação de abrir a cutícula já foi. É que depois você molda mais quando você quer liso, que é o alisamento japonês, né? E é o mais pesado deles, que você tem que botar muito alcalino. Que é o que quando começou a ser usado mais, chamou mais atenção de uma coisa antiga, nova. Então, é só um relaxamento. Alisou, tem cheiro forte, desconfie, porque tem cheiro muito forte, provavelmente é formol. Não, gente, olha só, vamos lá, vamos combinar. Não existe milagre, não existe caminho, o caminho mais fácil. A gente tem que desconfiar, né? Tratamento é com creme, tá? Tratamento você tá tratando, cuidando ali. Cara, o resultado é aquele do telhadinho, é um paliativo que você vai, por isso que se trata do cabelo, né, todos os dias. Eu falo para as minhas clientes, quando vocês vão na dermato e ela prescreve lá que você tem que cuidar da pele, você volta todo dia nela para ela cuidar da sua pele? Não, você cuida da sua pele em casa. Só que o cabelo fica negligenciado. Por quê? Porque ele, como é uma estrutura morta, ele fica ali. Você só percebe que o cabelo está danificado por fatores externos, inclusive, de sol, mar, piscina, que é um crime para o cabelo, por causa do cloro. Então, você só percebe que essa estrutura capilar está danificada quando ela já está muito danificada. Só que se você tivesse protegido esse cabelo para ir para a piscina, se você tivesse cuidado desse cabelo adequadamente, ele não teria feito esse caminho, esse processo. Só que aí, quando chega ali, você quer o caminho mais fácil, que é mascarar o que está estragado. Você passa o É problema para simples outra assim. pessoa, né? Eu resumo dessa Não, forma. Hã? a gente tem Você mania tem de passar o que nosso problema para os outros, né? Você quebra seu cabelo, você quer a solução no salão. Você quebra seu cabelo, você quer que a dermato passe a vitamina que vai salvar a vida. Não vai. Então, assim, até brinca, até tem que paciente com alopecia mesmo. Até paciente com alopecia tem, mesmo, doença, assim, ó. Não quero que volte no consultório antes de 6 meses. Porque você vai chegar aqui, vai pagar pra mim, ó. Se você quiser vir, você vai falar que não funcionou ainda, eu vou te ignorar, vou ganhar dinheiro à toa. Então, por mim, se você quiser vir esse mês que vem, outro mês, pode vir.
Mas não adianta, cabelo é tempo. Tudo que você fizer para cabelo é tempo. Porque até nascer novo, até aquela doença melhorar, não é da noite pro dia. Pele renova em 21 dias. Então, um tratamento cutâneo, em 21 dias você já consegue ver o resultado legal. Cabelo não. 21 dias tá o negócio tá chegando na raiz lá ainda, entendeu? Nem tá na Então, assim, parte ruim. acho que o cabelo é muito negligenciado nesse aspecto do cuidado diário, né? Que realmente, e a gente tem muito, e acaba que você acaba gastando muito mais, porque essas escovas não são baratas, né? E o resultado, você vai perdendo o movimento natural do seu cabelo, você vai perdendo. Então você perde o controle dele, na verdade. Porque o controle dele passa a ser feito pela chapinha, de uma estrutura que é enrijecida ali quimicamente, né? Alguém perguntou, Ana, que você me mandou as perguntas que fizeram. Ah, por que que eu não posso? É uma pergunta interessante, eu achei. Por que que eu não posso alisar, então, ou fazer alguma coisa se esse cabelo já é morto? Porque Ah, o negócio, né, tá morto e tá ali o defunto ali, sabe? Então, você vai bater no defunto, o defunto já tá morto, você vai bater mais ainda. Então, você vai estragando de uma forma que quebra. Você quebra aquele negócio ao meio. Então, tem vou fazer só a chapinha agora. Tudo bem, você pode fazer. Mas um cabelo danificado, se você aquece demais, você aquece a água interna dele. Você sabe a água fervilhando quando você bota água para ferver? É igual isso. Quando você passa a chapinha, você ferve aquela água que está dentro do cabelo. E com isso, você faz uma bolha dentro do fio. Você estoura aquele fio de dentro para fora. É o bubble hair que a gente chama. A gente consegue ver isso no microscópio. é impressionante, né? E a gente não tem noção. E aí tem o seguinte: os próprios profissionais, às vezes, nem têm noção disso. E vai fazendo, entendeu? E o processo. E eu vou te falar, e muitas vezes a culpa não é nem do profissional, quer dizer, é porque não foi buscar a informação, né? Mas Assim, aquilo hoje tem Google, né? é vendido como, não, pode para grávida, pode para criança. E ele também, como não quer vender, ele compra aquilo como verdadeiro e nem pesquisa, né? Uma vez eu lembro que teve alguém falou, não, essa daqui pode. Gente, eu fui pesquisar o princípio ativo, era um líquido que esterilizava canuleta de lipoaspiração. Olha isso, sabe? Então, a gente não tem noção realmente do que a gente coloca no fio. É, o resultado eu falo assim, a gente perdeu o uso da touca da vovó, que puxa um brilho danado, que tira o volume, mas que não tira o movimento, sabe? A gente foi. E assim, eu faço a touca com. Eu aqueço ela com um secador de cabelo. Em 10 minutos ela tem um resultado maravilhoso, né? Então, alguém falou assim da geração do imediatismo. Olha só, eu acho que é um imediatismo sem questionamento, sem pensar, né? Mas vamos lá finalizar. Só tem 15 minutos e é Ah, só uma assunto. coisa que é importante, que duas pessoas falaram que é verdade, assim, a Tiara, acho que foi o Wagner também. As empresas mascaram, a empresa quer vender. Então, assim, toda vez que você for pegar um alisamento, é óbvio, isso é do salão, então se você não souber na hora a resposta, você tem que procurar, eles têm um número da Anvisa. E aquele número da Anvisa, você consegue entrar no site da Anvisa e ver se é permitido ou não permitido, tá? Ah, legal. O que eles fazem muito eles botam, é um alisamento, e aí eles botam aqueles nomes de trás para frente, de frente para trás, para parecer que não é aquilo ali. E aí você tem uma lista hoje na internet, eu tenho decorado, claro que eu não tenho decorado, eu vou e olho na internet aqueles nomes para poder ver se eu acho. E aí eles pedem a licença como hidratante. Então, como tem um hidratante na fórmula, assim, né? E aí eles pedem licença na Anvisa como hidratante. E aí entra como hidratante. Só que você usa como alisante. Então, o registro é para uma coisa e eles usam com outra função. Então, realmente tem várias formas de você tapear a burocracia, entendeu? Então, realmente é uma briga. A gente tem que estar procurando, olhando, checando na Anvisa para saber que produto é aquele ali. Eu vou.
a Violeta vai me passar essas coisas e eu vou postar no meu feed, tá? Vai ficar salvo no meu feed, pra gente não perder essas informações, tá? Mas E, vamos. então, assim, o mais importante de alisamento hoje, assim, depois acho que vale a pena a gente concluir, para não. Né, amanhã eu vou ter outros temas. Eu não tenho decorado ainda, que a Ana fez uma lista tão grande de temas, a gente tentar não sair muito do tema, conseguir falar alguma coisinha, 5 minutinhos de tintura. Cuidado com o que você está fazendo, procure. O recado é: procure o que é e saiba o que está fazendo. Procure qual é a substância, saiba o que está aplicando no seu cabelo e saiba a consequência. Na coloração, eu vou falar rapidinho que é o seguinte: eu escuto muito, não, mas eu estou usando tonalizante, que é muito melhor. Gente, tonalizante é uma tintura semi-permanente, ela não foi feita para cobrir o branco e ela precisa de, como ela não atinge os pigmentos pré-existentes, ela deposita moléculas de cor entre essas escamas. Só que ela usa metais pesados para fazer esse depósito. E ela precisa de um tempo para isso sair da fibra para você fazer uma nova aplicação. Então, o tonalizante, se você tiver fazendo uma aplicação de tonalizante com espaçamento menor de 40 dias, ele já está começando a fazer mal para você, né? Assim, aí, para cobrir branco e para você fazer retoque com mais frequência, a tinta é muito mais cosmética, é muito melhor, porque ela incha mais a fibra, por isso que ela é tida como pior, porque ela incha mais, para colorir aquele pigmento pré-existente e colorir, e deixar lá na queratina e tal, essa camada de cor, né? E então, se você precisa fazer retoque constante, você quer cobrir o branco, é coloração, não é tonalizante. Tonalizante começa a manchar o seu cabelo por acúmulo. Aí você vê aquela raiz clara e a ponta vai ficando escura. Mas eu só faço um retoquinho aqui, nem puxo. Na hora de você fazer o shampoo, de você lavar, você tá puxando, entendeu? E aí tá fazendo mais sobrecarga de pigmento no seu fio. É mais ou menos por aí, Mais ou menos teacher? por aí. Não, e assim, não tem melhor e pior. A química propriamente dita do tonalizante é menor, porque ele não vai mudar a sua estrutura. Então, assim, ele vai depositar um pigmento ali, foi o que a Ana falou. A tinta, você tem que entrar no seu córtex e alterar aquela melanina interna, por isso que ela fixa, ela não sai. Ela mudou, o cabelo fechou, ela não consegue sair dali. Mas aí tudo vai avaliar do seu tipo de cabelo. Então, por exemplo, eu tenho um cabelo que o tonalizante realmente não vai segurar o fio muito branco. Então, assim, a minha frequência de lavagem é 2 vezes por semana, que pra mim é ok. Talvez o tonalizante seja uma boa opção, porque você tem uma frequência de lavagem pequena, aquilo vai durar muito tempo, é o que a Ana falou, você vai fazer só de vez em quando. Só que, não, eu tenho que ir toda vez, toda mês, retocar isso aqui. Então, talvez seja uma coisa que seja mais agressiva, mas que vai durar menos tempo e não vai chegar tanto aqui. Então, você vai ter que ver o que Aí tem a associado, né? necessidade é porque eu vejo as pessoas insistindo muito tempo ali no tonalizante e também tem isso, né? Tem mais metal pesado, né? As pessoas falam, não, mas ela é super suave, né? Tudo vai de acordo com o tempo, o uso, o que você realmente precisa, tá? Não tem essa coisa de, às vezes, uma coisa que é menos agressiva, ela se torna mais agressiva em função de você estar usando errado, tá? E o mais importante é de lembrar das louras, né? A pior coisa que existe é descolorir. Não tem nada pior que descolorir. Então, assim, pra Vamos lá. estragar o cabelo, é uma química que a gente nem sabe como que acontece. Ela destrói a sua melanina. Olha isso, ela consegue pegar uma melanina que está dentro do fio, dentro da queratina e destruir aquela melanina. Então, é hiperagressivo. Mas, se você quiser ficar platinada, super loura, não tem outra forma. Vai ter que descolorir. Quero mudar muito o tom do meu fio. Não tem como fazer isso sem descolorir. Eu Mas falo saiba o que você está fazendo. que o colorante é um corrosivo, ele vai corroendo tudo que tem no fio. Tanto é que se você. A gente escuta falar muito
Cara, descolori, cheguei em casa, meu cabelo começou a partir, partir, partir. Por quê? Porque ele ficou por um fio, ele foi tão corroído por dentro que não tinha nada mais segurando ele. E aí, só de você passar a mão assim, já parte, E entendeu? você sente, né? Aquela ponta do cabelo louro, você vê que ela tá totalmente porosa, você consegue E nem ter isso, ver, é nítido. aí olha só, aí você vai para o formol para realinhar isso. Vocês entenderam a dinâmica da destruição interna, né? E aí esse formol realinha, como não tem nada para segurar lá, daqui a pouco já está aberto, aí você vai É fazendo oco, formol com mais né? frequência. É quase um É canudo uma, mesmo, né? Você faz uma película ali com tudo vazio por dentro. entendeu? Um E canudo de assim, vidro. por isso que assim, tem que ter muita responsabilidade na hora de você fazer esse tipo de escolha, tá? Porque é, seu cabelo for fino igual o meu, por exemplo, e em um ano você vai estar precisando passar por uma transição, cortar tudo, porque você não vai ter fio que suporte, né? Tem fios que são bem mais resistentes, ok? Aguentam uma destruição aí, né? Agora, o fio menos resistente é o fio que mais se alisa, que é o fio crespo, né? Então, o fio que é. O cabelo é afro, ele é mais seco, ele é mais frágil, ele cresce mais devagar e ele enrola para crescer. Quer dizer, visualmente, ele vai demorar mais ainda a crescer, além dele crescer mais lento mesmo. O fio afro ele cresce mais lento. E quem que mais alisa o cabelo? O fio afro. Então, assim, e Vê que a estrutura fica igual o Playmobil, pá, pá, né? A pessoa não tem esse movimento aqui de cabelo, não acontece isso, né? Fica Playmobil, tecido. e ela foi, eu falo, foi acimentada, né? Mas é, Existe uma coisa eles fazem assim, um ó. filme, a ideia é fazer um filme mesmo. O Formal faz um filme. Aquele filme duro, pra poder segurar aquela queratina ali. Então, você tem que ver exatamente o quanto você quer. Ela está falando, a brasileira faz muitas transformações e colorações. O importante é ter informação dos especialistas para tomar a melhor decisão. Eu acho que os dois lados, sabe? Eu acho também que a mulher também está indo buscar muita coisa sem questionar se aquilo combina com ela ou não. Entendeu? Isso é um estudo que eu faço, né, da própria beleza, por exemplo. A nossa beleza é uma beleza muito, muito. A gente tem muita escuridão na nossa beleza. A gente pode ter a pele branca, por exemplo. Eu tenho a pele branca, mas eu tenho escuridão na minha beleza. Então eu não posso ir muito loura. Se eu ficar muito loura, eu acordo com cara de doente. Aí eu preciso de muita maquiagem. Aí eu vou me transformando, que aí eu preciso da sobrancelha, aí eu preciso dos cílios, aí eu preciso da boca, entendeu? Então a mulher também, eu acho que tem os dois lados nesse ponto aí, né? Que a mulher também consome muita coisa sem questionar, né? Gente, é ilusão de ótica, é física, é geometria. Volume é vida para o rosto, né? A não ser que você tenha um rosto muito miúdo, né? Quanto mais volume e movimento você tiver em volta da moldura do seu rosto, mais harmoniosas vão ficar suas feições. Isso é fácil de ver nas afrodescendentes que estavam alisando os cabelos e elas estavam ficando. Elas são narigudas e são bocudas e tal, e aquilo saltava. Agora que elas estão com cabelo afro, elas estão muito mais sensuais. E vai me dizer que aquele fio é mais bonito? Claro que o fio, a estrutura do fio, alisada, fica mais bonita. Mas a gente tem que olhar para o todo também, sabe? Que eu acho que não tá sendo respeitado esse todo. Né? Então, eu acho que tem as duas partes aí. Né? O profissional, eu concordo que ele tem que se atualizar mais, buscar mais, ver se aquilo realmente funciona, para que se vai encaixar naquele resultado desejado de imagem. Agora, eu vejo também muita cliente deixando na mão do profissional, entendeu? Não, E e isso aí, aplica, porque nem tem noção da. como é complicado isso, assim. Eu vou dar um exemplo para as pessoas verem típico agora, que eu acho que tá na moda, como que as mulheres estão tudo com a cara igual, né? Preenchimento, botox, todo mundo com aquela bochecha igual. Deixa pra lá, não tem aquela autopercepção, entendeu? De você olhar e falar assim, o que tá incomodando em mim? Não é o que a pessoa de externa quer só, sabe? Você tem que ter dicas, olhar e avaliar e não querer ficar igual. Cada um tem seu rosto, sua nuance, tem que respeitar isso, não tem jeito.
E respeitar o cabelo também. Você pode não estar feliz com o seu cabelo, você quer mudar, a gente tem muitas opções, graças a Deus. Mas cuidado com o que está fazendo, não terceiriza tudo, né? A Soraya está perguntando se a rena é menos prejudicial. A rena é incompatível com qualquer coisa, tá? Você não pode nem botar coloração com rena, tá? Por isso que O ela já é. problema O não, que e a rena tem muita. A rena que se fala antes não é a rena que se vende hoje. Então, assim, Ah, a rena vem com uma maquiagem, né, de não, como ela se fosse. desculpa. Eu tô falando de Enê. Tô, tô aqui de olho no relógio. Não, é Enê. Eu falei, me perdoa. Isso que eu falei é sobre o Enê. A rena, ela é, ela é muito alcalina, né? Então ela faz essa coloração. Mas a Ela não, rena mesmo, ela não pinta 100%. verdade, ela é alaranjada. Essas renas súrias e líquidas, elas são tonalizantes no, É, eu tô sabe, no falando assim, a rena por si só tradicional, ela é menos danosa do que várias tintas. Só que elas não pigmentam de verdade, né? Elas ficam alaranjadas. E quando você ah, começa a ficar escuro demais, é porque tem outra coisa por trás. Então, o nome tá, da marca virou rena, mas o que tem ali dentro não necessariamente é rena. tá. Aqui, ela está perguntando, quando quer alisar os fios, olha só, essa consulta, ela depende de muitas coisas, porque o nosso rosto comunica muita. A gente tem muita informação no nosso rosto, tá? As linhas comunicam forças, as retas são de força de poder, as curvas de acolhimento, não vou entrar nessa coisa assim. Mas, para o fio, é muito melhor que você faça uma escova, sim, tá modelada, sem muita, sabe? Ou então a touca de meia, gente. Tem no meu IGTV a touca de meia Nero. Touca de meia dá um resultado que eu acho incrível. E não tem, precisa ser dormir de touca de meia. É enquanto você está se arrumando, se maquiando, entendeu? Então é isso. Olha só, a gente tem 3 minutos, senão a gente não consegue salvar essa live para outras pessoas verem. A gente vai fazer todo dia agora, até sexta-feira, às 10 horas da manhã, sempre falando sobre cabelo. Se vocês quiserem mandar, tanto para mim como para Violeta, as dúvidas, no meu feed e no dela tá postado lá cada dia o assunto. Eu acho que é importante vocês saberem essa dinâmica interna do fio, né? É isso que eu queria que vocês tivessem esse primeiro conhecimento. Uma hora para falar sobre isso é muito pouco, realmente, que esse é um assunto que. Mas eu acho que deu para dar uma geral aí, né? E aí a gente vai mandar para vocês a cartilha da SBD que eu mostrei para vocês, que eu acho super importante todo mundo passar o olho. Profissional de saúde, salão, tem que ter isso. As pessoas que fazem, são sérias, né? Tem que ter isso lá. E eu mostro para os pacientes, eu dou para os pacientes, dou o link para entrar, para ler, para saber o que você está usando, porque tem uns nomes ali para poder avaliar. Eu vou postar no feed e agradecer a presença de vocês. Gente, foi muito, muito legal. Desculpa ter sido tão rápido e a gente tá assim. Mas é isso, tá? Até amanhã. Até amanhã. Beijo, Violeta. Muito obrigada, viu? Beijo, obrigada, Ana. Obrigada, gente.